Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, concurseiros e concurseiras de plantão. Estou de volta com o Raciocínio Lógico, William, aqui no euqueropassar.com.br. Moçada, sempre lembrando que nós estamos com pacote promocional. Se você ainda não cadastrou, entre lá no nosso site, cadastre e faça seu pacote, beleza? Na aula de hoje, nós iremos trabalhar com razão e proporção. Primeiramente, eu vou explicar o que é razão e, posteriormente, nós vamos entender sobre o que é razão. Olha aqui a primeira definição de razão. Chama-se de razão entre dois números racionais A e B com B diferente de zero, ao quociente entre eles. Indica-se a razão de A para B por, olha aqui como que eu represento, A para B ou A dividido por B. Olha aqui, moçada, ó. A para B, A para B ou A dividido por B. Onde meu A é o antecedente, e meu B é meu consequente, beleza? Meu B é consequente. Pode haver questões em concursos públicos onde que eu vou trabalhar com razão e proporção, mas usando esses termos. Olha, a representação lá eu posso usar esses termos e muitos dos alunos ficam um pouco perdidos na hora de estar decodificando os problemas do concursos públicos, ok? Então pode cair dessa maneira aqui, ó, o antecedente ou consequente, beleza? Antecedente e consequente. Aí você já define que é A para B ou A dividido por B, onde que eu tiro a minha razão entre esses dois valores. Sempre lembrando que meu B tem que ser diferente de zero, beleza? Eu vou colocar aqui no nosso primeiro slide, no segundo slide, já vai ter um exercício, um exemplo de exercício, para que vocês possam identificar um pouco mais o que é razão, nossa primeira ideia de trabalhar com razão e proporção. Olha aqui, ó. Exemplificação. Na sala da sexta série C de um colégio, há 20 rapazes e 25 moças. Ok? Vou colocar aqui, ó. Há 20 rapazes e 25 moças. Encontre a razão entre o número de rapazes e o número de moças. Ok? Então, como que eu trabalho esses problemas na hora de estar resolvendo a minha questão? Ok? Como que eu trabalho? Primeiramente, nós vamos colocar os números de rapazes, não é? O próprio texto nos deu de um colégio a 20 rapazes. Então, eu vou colocar, ó, número de rapazes, sobre o quê? O número de moças. Sobre o número de moças. Não é isso que a questão nos deu? Então, primeiramente, eu vou estar colocando simplesmente com quem eu vou trabalhar, rapazes e moças. Posteriormente, eu vou ver a quantidade. Olha aqui, ó, 20 rapazes e quantas moças? 25 moças. Não é verdade? Pediu para quê? Encontrar a razão entre o número de rapazes e o número de moças. Agora ficou simples. Olha aqui, ó. Agora ficou tranquilo. Depois que eu decodifico o meu problema, fica bem mais tranquilo. Só simplificar, não é isso? Eu vou simplificar e vou achar a quantidade de rapazes para moças. Não é assim que eu trabalho com razão? Lá no conceito foi definido isso aí. Se eu simplificar aqui em cima por um valor, embaixo eu tenho que simplificar pelo mesmo valor. Olha aqui, ó. Se eu simplificar aqui por 5, vou simplificar por 5. Não é verdade? Aqui eu também tenho que simplificar por 5. Não é? Não é isso que nós aprendemos lá na aula de matemática básica? Olha aqui, ó. Então, 20 por 5 dá 4. 25 por 5 dá 5. 5 vezes 5, 25 e 4 vezes 5, 20. Ok. Então, o número de rapaz e o número de moça, número de rapaz, 4 para cada 5 moças. Tranquilo, não é, moçada? Então, a ideia de se trabalhar com razão é simplificar meu numerador e o denominador pelo mesmo valor e achar numa resposta comum para os dois. Ok? É claro que a ideia principal é você colocar
os indivíduos que você está trabalhando, ok? Ou que você queira trabalhar. Vamos para o próximo exemplo que vocês vão assimilando com essa matéria de razão. Ok? Vou dar uma apagadinha bem rápida aqui. Sempre lembrando que treinar exaustivamente os exercícios para dar um maior conforto lá no dia da sua prova. Ok? Olha aqui, ó. Almejando desenhar uma representação de objeto plano de 5 metros de comprimento, usando uma escala de 1 para 20, qual será o comprimento do desenho no desenho? Ok? Acompanhe comigo. Almejando desenhar uma representação de um objeto plano de 5 metros de comprimento, usando uma escala de 1 para 20. Não é verdade? 1 para 20. Qual será o comprimento no desenho? Ok. Então, eu vou trabalhar com a seguinte forma. Primeiramente, eu tenho que definir o que é escala aqui, ó. Olha a escala. Vou escrever a palavra escala aqui, ó. A escala é 1 para 20, não é? Eu posso definir assim, não foi isso que nós conceituamos, não foi isso que nós vimos lá nos nossos primeiros slides? Então, 1 para 20. O segundo passo é entender que 5 metros tem que transformar em quê? 5 metros para centímetros, não é isso? Por quê? Qual será o comprimento no desenho? Comprimento no desenho. Então, eu vou transformar esse metro para centímetro. Então, 5 metros, olha aqui, ó, 5 metros equivale ao quê? Transformando para centímetro é 5 vezes 100. Não é isso? Sempre lembrando que na nossa aula lá de matemática básica nós aprendemos transformações. Não é verdade? Então, metro para centímetros. Olha aqui, ó. 5 vezes 100. 5 vezes 100 é quanto? 500. Não é verdade? 500. Ok. Então, nós fizemos a nossa transformação aqui, ó. 500. Ok. Depois que eu faço a transformação, eu vou pegar esse 500 e vou determinar aqui na minha escala 1 para 20. Então, qual será o comprimento no desenho? Então, 500 para 1,20. Não é isso? 500 para 1,20. Ok. 500 para 1,20, o que eu faço? Multiplicação de frações. Quando não tem nada, tem 1. 500 vezes 1 é 500. 20 vezes 1 é 20. Ok? Posso cortar 0 com 0 aqui. 50 dividido por 2 é quanto? Vou colocar em vermelho aqui para vocês identificar melhor. É melhor. 25 centímetros. 25 centímetros, que é a nossa resposta. Ok? Então, dê uma olhadinha aqui, ó. Almejando desenhar uma representação de um objeto plano de 5 metros de comprimento, usando uma escala de 1 por 1,20, 1 para 20, qual será o comprimento no desenho? Olha o comprimento do desenho aqui, ó, 25 centímetros. Esse será o comprimento no desenho, ok? Então, assim, a ideia de se trabalhar com razão é bem tranquila, é só o hábito de resolver exercícios e decodificar esses exercícios para que vocês tenham uma possível melhor resposta, ok? Vamos para o próximo exemplo para você identificar com razão. Sempre lembrando que na próxima aula nós iremos trabalhar com proporção, beleza? Coloquei essa ideia, coloquei esses dois temas diferentes abordando separadamente para que vocês não tenham confusão, ok? Olha aqui, ó. A razão entre o comprimento da sombra e da altura de um edifício é de 2/3, ou 2 para 3, não é isso? Se o edifício tem 12 metros de altura, qual o comprimento da sombra? Olha aqui, ó. Vamos lá. A razão entre o comprimento da sombra e da altura de um edifício é de 2/3. Se o edifício tem 12 metros de altura, qual o comprimento da sombra? Ok, então vamos decodificar esse exercício aí, né? Não é isso que nós aprendemos? Olha aqui, ó. Então, o edifício mede quanto? Edifício, vou colocar o nome aqui, ó. Edifício
é quanto? É de 2 para 3. Não é verdade? Não é isso? Edifício 2 para 3. A altura dele. Se o edifício tem 12 metros de altura, qual o comprimento tem 12 metros? Você lembra daquela famosa, as famosas dicas de concurso? Então, se o exercício tem 12 metros de altura, qual o comprimento da sombra? Então, querendo saber o comprimento da sombra. Verdade? Olha aqui, ó. 12 vezes 2 e 3 vezes, quando não tem nada, eu represento por 1. Olha aqui, ó. Na regra, na propriedade de fração, eu posso simplificar antes de multiplicar. Olha aqui, ó. Vou colocar em vermelho, tá? Seguir o padrão. Se eu simplifico aqui por 3, eu também tenho que simplificar lá em cima por 3. Não é? Então, 3 por 3 vai dar quanto? Vai dar 1. Não é? E 12 por 3 dá quanto? Dá 4. Então, 3 dividido por 3 dá 1. Vezes 3, 3. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 3, 12. Sempre lembrando que eu simplifiquei esses caras aqui, ó. Esses dois termos. Ok? Então, ficou 2 vezes 4. 2 vezes 4 dá quanto? Dá 8. 2 vezes 4, 8. A nossa resposta é 8. Vou colocar em vermelho. 8 metros de comprimento. 8 metros de comprimento é a sombra. Ok? Comprimento. Então, essa é a nossa resposta. Ok? Bem tranquilo aí. Então, qual o comprimento da sombra? 8 metros de comprimento. Então, a ideia de se trabalhar com razão e proporção, sempre lembrando que eu estou trabalhando primeiramente com razão, decodificar, segue aquela mesma ideia de decodificar os exercícios anteriores, não é? Os exemplos anteriores. Então, eu vou colocar isso, vou colocar primeiramente o que eu quero trabalhar, o indivíduo que eu quero trabalhar, que é o quê? O comprimento da sombra. Mas para dar o comprimento da sombra, eu tenho que achar quem é que está, o indivíduo que está dando essa sombra, né? Que está colocando ela em altura, que é o nosso edifício. Né? Então, a altura de edifício é de quanto? 2 terços. 2 terços. E se o edifício tem 12 metros de altura, qual o comprimento dessa sombra? Agora ficou fácil. Qual o comprimento dessa sombra? É 8 metros, é o comprimento da sombra. Beleza, moçada? Então, fique conosco, sempre acompanhando as aulas posteriores, né? Tá bem bacana essas aulas de raciocínio lógico, tá? Sempre lembrando que a ideia, a metodologia de trabalho aqui comigo é sempre essa. Conceito, um exemplo de exercício. Um conceito, um exemplo de exercício para definirmos, para que vocês possam estar bem tranquilo, para que vocês possam aprender mesmo a matéria de raciocínio lógico. Ok, moçada? Sempre lembrando que nas aulas anteriores, eu não falei no início, mas as aulas anteriores, nós trabalhamos com as nossas tabelas verdade, tá? Retome que nós iremos fazer bastante exercício sobre essas tabelinhas verdade. Iremos fazer também mais exercícios dessas tabelas verdade com as mais conceituadas bancas para concursos públicos, que é a CESP, a CESGRAN Rio, Fundação Carlos Chagas, FUMAC, dentre outras, né? Então, assim, acompanhe conosco, fique conosco, bons estudos e até a próxima aula. Beleza, galera? O William Dias, Raciocínio Lógico. Valeu!